Pode começar, doutora. Então, SC masculino, 41 anos, casado, professor de arte marcial, uma internação anterior. Procura a emergência do hospital universitário com queixa de icterícia. Apresenta icterícia intensa, aproximadamente 40 dias, já em acompanhamento com um gastroenterologista ambulatorial, e é encaminhado por piora progressiva da icterícia. Na investigação sobre diversos aparelhos e sistemas, ele queixa de mialgias pós-treino diárias, que ele trabalha numa academia e fica o dia inteiro treinando, né? Arte marcial. E ele não tem comorbidades e tem uma internação hospitalar prévia para cirurgia por ginecomastia. Ele estava em uso de fluconazol, 150 miligramas por semana, segundo ele, para onicomicose, há 5, 6 meses. Em meloxicam, por 10 dias a 2 meses, usou, não está usando agora. Usou ciclobenzaprina, 10 miligramas por dia, por 10 dias, também há 2 meses. Etoricoxib, que é um anti-inflamatório, por 3 dias. Estanozolol, por 45 dias. E Durateston, por 45 dias. Ele não tem relato de doença na família, nega tabagismo, é um etilista social e nega o uso de drogas ilícitas. Está em bom estado geral, lúcido orientado, contactuante, ictérico 5 cruzes em 4, não, 4 cruzes em 4, acianótico, hidratado, afebril, normotenso, né, o cárdico, a ausculta cardiopulmonar normal, e um abdômen com ruído hidroaéreo presente, flácido, indolor, hepatimetria de 12 centímetros, sem massas, traube livre e sem flap. Então, a gente vai só lembrar, né, como é que faz o diagnóstico diferencial de icterícia antes de pedir os exames, né? A icterícia é a coloração amarelada da pele, né? E ela é formada a partir do metabolismo do M, ou das hemoproteínas. A principal fonte de M é a hemoglobina. Então, o turnover normal da hemoglobina e das hemoproteínas leva à formação de bilirrubina indireta, que circula no plasma ligada à albumina, porque ela não é hidrossolúvel, né? Aí ela é levada ao hepatócito, onde ela é conjugada pela atividade da glucuroniltransferase em bilirrubina direta, e aí ela se torna hidrossolúvel, e em condições fisiológicas, a grande maioria da bilirrubina direta é eliminada na bile. Se houver algum problema nas vias biliares, dentro ou fora do fígado, ou no hepatócito, vai aumentar a bilirrubina direta. Se houver um problema, por exemplo, assim, hemólise ou no metabolismo da bilirrubina, vai aumentar a bilirrubina indireta. Daí é um caso da hemato. Então, de acordo com as coisas que a gente colocou, qual seria a característica clínica que fala a favor desse aumento ser às custas de bilirrubina direta? Uma coisa que a gente teria que perguntar para o doente para a gente imaginar, será que é uma doença hematológica, aumento de bilirrubina indireta, ou se é de bilirrubina direta? Perguntar se tem colúria e acolia fecal, doutora. Isso, aí ele tinha colúria e acolia, porque daí essa bilirrubina direta, em vez de ser eliminada nas fezes ou no ducto biliar, né, para o intestino, ela vai ser refluída para a urina e eliminada, fazendo colúria e acolia. Então, o nosso objetivo no paciente com icterícia é definir se se trata de uma doença isolada do metabolismo da bilirrubina, de uma doença hepática, ou numa doença dos ductos biliares, obstrutiva ou não. Eu gosto bastante desse slide, né? Talvez a gente tenha alguns dermatologistas aqui. Não, dermatopatologista sabe tudo, né? Mas o dermatologista mesmo às vezes não lembra, né, da aula lá da sexta fase.
Então, a gente tem aqui nos espaço porta, né? São células hepáticas, espaço porta, uma representação da veia porta, da artéria hepática e do ducto biliar, né? Então, o que é do ducto biliar vai sair por aqui, e o que vem pela veia porta e pela artéria hepática vai entrar até a vênula. Se a gente considerar o lóbulo, ela é chamada de veia centrolobular. Se a gente considerar um ácido no formato triangular, aí ela é considerada vênula, né? Então, o que a gente tem que definir, essa doença é do hepatócito, da célula hepática, daí seria uma hepatite, que pode ser aguda ou crônica, ou se é uma doença biliar. Daí ela pode ser dos ductos biliares, grandes, extrahepática, geralmente quadros obstrutivos, ou nos ductos biliares intrahepáticos, esses aqui. Qual seria a característica clínica que falaria para nós a favor de uma obstrução dos ductos biliares extrahepático? Obstrução de víscera oca na história. Dor abdominal. Isso aí, ele não tem dor, né? Então, fica menos provável de ser um quadro obstrutivo. E para a gente diferenciar, então, se é uma lesão hepatocelular ou biliar, quais exames que a gente teria que pedir? TGO, TGP, fosfatase e gama-GT, principalmente. Uma vez, quando eu entrei na escola, eu fui fazer trabalho com o professor Durval, e eu falei TGO, TGP, ele falou assim, ó, faz mais de 10 anos que mudou o nome, e isso era em 2000. Então, agora faz mais de 30 anos que mudou o nome. Verdade, eu sou Porque a LT, a ST. eles descobriram a função, né? Então, é aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase o nome. Aí, depois que ele me explicou, eu não chamo mais com esse nome antigo. Então, para quem não está muito familiarizado com isso, né? Seria os ductos biliares corresponderiam a uma rede de encanamento, né? O fígado todo a um bairro, né? Os ductos biliares intrahepáticos corresponderiam a um encanamento dentro do fígado, como que dentro na casa, dentro das paredes. Os tijolos seriam os hepatócitos e as vias biliares extrahepáticas seriam as calhas e a rede de esgoto. Então, quando o patologista vir a lesão e ela disser para nós o que ela vê é uma foto de dentro da casa. Se o cano estiver entupido fora, a patologista não vai conseguir dizer para nós. Então, cabe ao clínico dizer aonde que está a lesão principal, se é dentro ou se é fora. Bom. Então, os exames laboratoriais que ele trazia, hemoglobina de 13, um VCM de 76, um RDW de 22, leucócito 5.530, com plaquetas de 368 mil, uma creatinina de 1,4, uma ST de 58, uma LT de 78. Vamos, aqui no hospital universitário, o valor de referência é mais ou menos 40. Então, estaria menos de 2 vezes o limite superior do normal. A fosfatase aqui é mais ou menos 150, 2 vezes. E a gama-GT também, 40, 1,5 vezes o valor de referência, com 44 de bilirrubina. 28 de bilirrubina direta e uma atividade de protrombina de 67%. Vocês acham que é uma lesão hepatocelular, uma lesão biliar ou uma lesão mista? Vai, Fernandinha. Ah. Depois da LT, fiquei inibida, brincando. Eu acho é uma lesão mista, mas tá com a bilirrubina muito aumentada, né? A função de transporte aí tá bem prejudicada. Então, eu acho que eu apostaria mais numa lesão hepatocelular. E pensando naquele monte de medicação que ele tomava, eu não sei se alguma daquelas medicações que a doutora Janaína falou, se é algum anabolizante, porque ele fez uma cirurgia de ginecomastia prévia. Eu não sei se ele já estava tomando algum anabolizante que fez essa ginecomastia e agora está fazendo essa lesão hepática aí.
Isso, as causas mais comuns de lesão hepatocelular ou hepatite são as hepatites virais, né? Então, A, B e C. Depois, os vírus não de hepatite, né? Como toxoplasmose, Epstein-Barr, citomegalovírus, raramente herpes, pode ser até vírus da dengue e o próprio Covid. Depois você tem lesão por drogas, daí incluindo medicamentos, suplementos, chás, drogas ilícitas. Você tem a doença gordurosa, não alcoólica, que não faz esse tipo de quadro. A doença hepática alcoólica, que tem que ocorrer no fígado com doença prévia, seja ela esteatohepatite ou cirrose, com uma história de libação alcoólica recente, né? E geralmente daí com bastante icterícia, perda da função, pode ter leucocitose, mas faltou esse dado na história que ele nega, né? E depois, entre as causas raras, a mais comum seria autoimune, depois tem causas não hepáticas, né, como doença celíaca, doenças da tireoide, e tem as doenças de depósito, como a depósito do ferro, hemocromatose, doença de Wilson, pelo cobre, e deficiência de alfa-1-antitripsina. Nem todas essas doenças vão causar esses quadros. Sobre os medicamentos que tu perguntasse, ele tomava vários medicamentos potencialmente hepatotóxicos. Daí eu fui dar uma olhadinha no LiverTox, só para deixar assim mais explícito. O fluconazol é bem conhecido como causa de hepatotoxicidade, mas geralmente ele dá uma lesão mais hepatocelular e pode dar febre, racha, eosinofilia. Né? Daí o risco dele de hepatotoxicidade é alto, né? B. Meloxicam é um anti-inflamatório, dá mais elevações crônicas de ALT, icterícia é rara, mais lesão hepatocelular, e tem um relato de caso com hepatite autoimune. A ciclobenzaprina é rara, então é risco E. O etoricoxib é baixo risco, tá? Daí eu nem achei no LiverTox, eu fui procurar artigo no PubMed. Daí revisão de anti-inflamatório e hepatotoxicidade, daí ele deu baixo risco. E o estanozolol e o durateston são hormônios, né, masculinos. Eles causam esse tipo de síndrome colestática aguda, com muita bilirrubina e pouca aminotransferase. E além desse tipo de lesão, eles causam lesões vasculares crônicas, tumores hepáticos, adenoma, hepatocarcinoma, também foram associados à hiperplasia nodular focal e à elevação crônica das enzimas hepáticas. E é relatado que a biópsia geralmente vai mostrar uma colestase leve, com inflamação mínima e necrose hepatocelular. A lesão do ducto biliar geralmente está ausente ou leve, e a síndrome do ducto biliar desaparecendo raramente ocorre. Então, sabendo que as maiores colestases são as intrahepáticas e o medicamento que ele tomou causa isso, vocês acham que seria necessário fazer um exame de imagem para confirmar que não tem obstrução extrahepática? Sim. Maria, doutora. Só volta o slide anterior, Janaína, do laboratório, por favor. Aqui é só para chamar a atenção, aqui tem o hemograma desse paciente, o VCM microcítico, o RDW elevado, né? E tem uma semiologia de sangue periférico aqui que a gente não deve menosprezar, a anisocitose, micrócitos, pequilocitose e hemácias em alvo. Né? Será que tudo isso é só, né, de uma anemia? Nem digo que ele tenha tanta anemia, porque ele tem 13,5 de hemoglobina, não sei como que era o valor anterior desse paciente, mas ele tem um RDW acima de 14,5%, né? Então ele tem um índice de anisocitose aumentado, e aqui a gente tem 2 cruzes de anisocitose. Essa semiologia de sangue periférico, isso corresponde, né, a algum grau de anemia por carência de ferro, já que ele tem um VCM pequeno, de 76, ou esse paciente foi abordado paralelo a isso, doutor? É só para chamar a atenção do hemograma, porque a doença hepática dele é colestática, está muito clara. Se ele foi avaliado com
com eletroforese de hemoglobina, para ver se tem algum traço talassêmico que respondesse por esses achados aqui laboratoriais, ou talassemia mesmo. Porque esse hemograma ele não é normal, né? Esse RDW não é normal, VCM também não, e essa semiologia do sangue periférico aqui embaixo. Fazer diagnóstico diferencial com talassemia minor, né? Mas acho que deixamos passar. Então, ele veio com gama-globulina de 1,1 e uma albumina de 4, tá? Ele era bem forte, assim, magro e forte. E a sorologia para hepatite A, B e C, HIV negativa, autoanticorpos negativos. Daí eu só... acho que é uma reflexão, né? Se com esses exames estaria descartada a hepatite autoimune e colangite biliar primária definitivamente. Qual que é o valor diagnóstico desses exames? Para reflexão. Eu posso te perguntar, eu não sei se eu não prestei atenção, fez o ultrassom? Fez ultrassom, não tinha obstrução, sim. E a morfologia hepática era toda normal? Sim, eu acho que vai aparecer aí, mas não tenho, assim, certeza. Agora, acho que, atendendo à reflexão da Janaína, eu acho que hepatite autoimune é improvável, né? E CBP também, colangite biliar primária, fica também descartado pela própria história natural, né, de abrir um quadro com icterícia, né, tamanha colestase, parece que é um quadro mais agudo, né? Então, eu acho que os autoanticorpos serem não reagentes não afastaria, mas a história natural não me parece. Tem pouca transaminases para se pensar em hepatite autoimune, os autoanticorpos são negativos, e para a CBP, a gente tem, além de ser um homem jovem, esse padrão de colestase que não é o comportamento habitual da CBP. Né? Então, sim, eu acho que sim, afastaria. E são doenças raras que Exatamente. são pensadas quando você não vê outras causas óbvias. E esse quadro já tem a história do remédio e o quadro laboratorial é compatível com lesão hepática induzida por droga, que é muito mais comum que as doenças autoimunes. Se fosse colocar no score de pontuação, não ia pontuar nada, né? Eu achei que a icterícia está muito acentuada e as enzimas canaliculares não estão tão elevadas. Eu não sei se percepção. Naquelas alterações vasculares associadas a anabolizantes, você incluiu no diagnóstico diferencial peliose, Janaína? Ou ficou lá quando você viu no Livertox os anabolizantes? Tá lá. Ah, né? Sim, é uma das coisas que causa, sim. E ele, então, continuou, né? A bilirrubina ainda subiu, né? De 40 para 41, de 26 para 27. A IgG se manteve dentro do normal, o RNI normal, a protrombina melhorou. As provas inflamatórias eram normais, a creatinina piorou, era 1,4, foi para 1,6. Fez provas de hemólise, né? O antimúsculo liso deu negativo. Às vezes a gente pede outros autoanticorpos, porque para fazer score de autoimune, às vezes se tiver uma outra autoimunidade pode pontuar no score, né? Veio com células parietais positivo, né? Às vezes eritropoiese ineficaz por deficiência de vitamina B12 pode ser uma causa de icterícia, né? Porque por gastrite atrófica, mas daí o VCM seria alto e não baixo, né? Então, repetiu o FAM, veio negativo, e o ultrassom teve aumento das dimensões e redução da ecogenicidade hepática. E o resto, nada. Então, foi pedida uma biópsia hepática. Daí eu chamo a doutora Ana Paula para falar sobre a biópsia hepática. Boa noite a todos. Então, eu vou comentar um pouco da biópsia hepática que foi feita nesse paciente. Foi descrito, né, era um fragmento cilíndrico de tecido,
onde, apesar de terem sido um número de espaços portas considerado adequado, né, foi descrito intensos artefatos técnicos de processamento do material. O material ele tinha áreas de fragmentação, algumas áreas em que realmente a coloração também não fixou muito bem no tecido, né, o que dificultou um pouco a conclusão definitiva. Mas, apesar desses artefatos, né, se pôde ver que não era uma doença com alterações portais. Os espaços portas eram descritos como a gente viu, né, pouco ou quase nada de infiltrado inflamatório. E pode passar o próximo, Janaína, por favor. E o que chamava muito atenção não era os espaços portas, e sim as alterações necroinflamatórias lobulares. A gente via um claro desarranjo arquitetural da arquitetura dos hepatócitos, balonização hepatocelular, alguns focos necroinflamatórios e presença de pigmento biliar em hepatócitos e canalículos biliares por todo o parênquima. Próximo, por favor. Aqui uma outra área da amostra, né, os artefatos técnicos aqui, um material bastante fragmentado, a coloração também não deixou um pouco a desejar, mas apesar disso, a gente vê essa área aqui de uma necrose zonal, né, uma necrose confluente em zona 3, provavelmente, né, próxima à veia centrilobular, aqui esboça, né, a gente não deu, devido aos artefatos, para ter certeza, né, se realmente era um fragmento da veia ou não, mas a gente vê claramente que foge do espaço porta, né, são alterações inflamatórias necrolobulares, uma hepatite aguda com uma área de necrose confluente, descrito como prováveis faixas de colapso permeadas por células inflamatórias no parênquima. Acho que o próximo slide está a foto um pouco mais próximo, né? Então, a gente vê claramente, né, esse desarranjo aqui do parênquima, essa área de necrose confluente, bem zonal, e com células inflamatórias permeando essa área. E, como eu falei, nada ou quase nada alteração portal. Então, é uma doença mesmo lobular, né, com alterações necroinflamatórias no parênquima, no lóbulo. Esses achados, então, interpretados em conjuntos, aí foi emitido o laudo na época, né, eu acho que é o próximo slide, onde se destaca, né, os artefatos técnicos de processamento, mas, apesar disso, refere que há indícios de uma hepatite colestática com necrose confluente, e tal quadro pode corresponder a uma lesão medicamentosa, sugere, né, a lesão medicamentosa. Próximo slide. Então, entre as GILs, né, a gente sabe que é uma importante causa de doença hepática, tem significativa morbidade e mortalidade, e ela é um desafio, tanto clínico quanto para o patologista hepático, né? Porque ela não tem um marcador ou um teste diagnóstico específico que nos faça realmente, sem correlacionar com o laboratório, com a clínica, com a história do paciente, chegar no diagnóstico. Aproximadamente 1.000 drogas podem estar implicadas na DILI, e o grande desafio é um grande desafio diagnóstico e terapêutico, que pode mimetizar todas as outras formas de doença hepática aguda, muito mais, mas também algumas doenças hepáticas crônicas. Então, realmente, a correlação clínica é fundamental para fechar o diagnóstico. O diagnóstico é por exclusão, com a correlação clínica e com os parâmetros bioquímicos do paciente, não há achados patognomônicos, como eu falei. É uma insuficiência, importante causa de insuficiência hepática aguda. Nos Estados Unidos, contabiliza por 2/3 dos casos de hepatite aguda, por isso a importância, né, do diagnóstico. E a biópsia hepática, na grande maioria dos casos, é útil para reforçar o diagnóstico, a suspeita clínica, ou excluir outras causas de injúria hepática, que podem ser ou desencadeadas por drogas, ou concomitantes, ou estarem isoladas, né? Não ter nenhuma correlação com a medicação. Um importante aspecto da avaliação
histológica, então, ali passou o slide, mas não tem problema. É definir o padrão de injúria, né? Ele pode mimetizar uma hepatite, pode fazer um padrão de hepatite aguda, um padrão de hepatite crônica, uma hepatite colestática, pode simular uma hepatite viral aguda, uma hepatite autoimune, pode ser um padrão ductopênico de uma doença crônica. Então, pode mimetizar diversas doenças, né? É importante, então, o patologista, de uma forma detalhada, classificar esse padrão de injúria para ajudar o clínico e o manejo do paciente, né? E a gravidade do processo também, né? Dizer o quanto está cometendo o fígado ou não. Próxima. Então, aqui uma tabela, né, entre os principais padrões histológicos que são observados na DILI. Entre os principais, a gente pode ver que hepatite lobular, hepatite aguda, isolada ou associada com hepatite colestática, representam quase que 50% das causas dos padrões mais comuns. Então, realmente, na prática clínica, diária, né, do patologista, os padrões que a gente realmente mais vê são esses dois padrões. O patologista, diante de um quadro de uma hepatite aguda, excluindo vírus hepatotrópicos, ele é obrigado a pensar em medicamento, tendo ou não suspeita clínica, que é o caso desse paciente, né? Uma hepatite aguda e uma hepatite colestática associada. Então, era imperativo falar em medicação, não, diante desse quadro histológico, era o que a gente tinha que pensar. Então, foi pedido para o paciente parar, né, de usar os esteroides anabolizantes, que para ele foi muito difícil, porque ele, segundo ele não teria o ritmo para trabalhar, perdeu força muscular, ele preferia trabalhar amarelo, né, brilhando, parecia uma caneta fluorescente, do que parar os esteroides anabolizantes, mas parou, né, ouviu nosso conselho. E aí a gente tem aqui a evolução dos exames, né, a protrombina recuperou, o RNI, as enzimas hepáticas, a albumina, e aí ele voltou no nosso ambulatório assim. Aí a gente trabalha num corredor junto com a dermatologia. Aí eu fui chamar o Daniel. Daniel, o que é isso? Aí então, Daniel, o que é isso? Olá, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite, Janaína. Então, quando a Janaína trouxe esse paciente, óbvio que para a gente que não vê paciente com icterícia todo dia no consultório, né, chama muita atenção essa impregnação, principalmente de esclera dele, né? Mas ele estava realmente todo amarelo, né? Muito amarelo. E aí, o que chamava atenção, e obviamente o primeiro local onde a gente examinou o paciente era a lesão palmar, né? Essa lesão palmar, ela tinha várias máculas muito castanho enegrecidas, esverdeadas. Na verdade, era uma coloração estranha, né? Não conseguia. Inicialmente a gente pensou uma lesão mais escura, preta, mas não é um local onde a gente a princípio teria melanina, por exemplo, que seria um pigmento que poderia, né, estar acumulado. E aí depois a gente examinou também a lesão plantar, e nesse aspecto de distribuição da lesão plantar, né, chama muita atenção esse aspecto meio como se fosse um líquido escorrendo, assim, né? Então, diferente da lesão palmar, que era muito pontuada, a lesão plantar, ela tinha esse aspecto meio líquido escorrido. E aí foi onde a gente, né, levantou a hipótese, né, que ele poderia estar excretando bilirrubina através da pele, né, e assim, mas o que é isso? Então, existe uma entidade na dermatologia chamada, não sei se eu posso falar, né? Pode falar, Daniel. Chamada de cromidrose, né, então a cromidrose é o suor colorido, né, que normalmente ela acontece em zona apócrina, né, então, normalmente área de axila, por exemplo, face, auréola mamária, e normalmente está relacionada com um outro tipo de pigmento que é a lipofuscina. E, eventualmente, mais raramente, a gente pode ter a cromidrose écrina, né, que acontece, então, nas regiões palmoplantares. E uma das causas é justamente a bilirrubina, né, a presença, então, né, de um paciente que tem um nível alto de bilirrubina. Dada essa hipótese, óbvio que a gente precisava,
né, fazer esse diagnóstico a gente só conseguia fazer se a gente, né, fizesse uma biópsia cutânea, né, e foi a conduta, então, nesse momento para, né, fazer o diagnóstico inicial. Óbvio que a gente levantou uma série de outras hipóteses, até de uma questão de fungos, por exemplo, né, que causam essas colorações mais escuras, até um quadro de um melanoma metastático que foram levantados como hipótese, né, mas realmente a hipótese principal foi essa. A gente pensou justamente por esse aspecto da região plantar que era muito diferente, né, não fechava com com outros tipos de doença dermatológica com esse padrão de coloração. Era só palma de mão e planta de pé. Sim. Mas aí ficou assim, aí tirasse um naco, né, Daniel? A gente foi fazer biópsia, né, então. Na dermatoscopia, é interessante, porque na dermatoscopia, a gente usa muito dermatoscopia para fazer diagnóstico de lesão pigmentada na suspeita de melanoma, por exemplo. A dermatoscopia da lesão palmar era uma dermatoscopia estranha, porque ela parecia o que a gente chama tipo de, como se fosse uma tinta nanquim, assim. Só que, normalmente, quando a gente tem esse padrão em lesões melanocíticas, né, ela tem uma coloração muito acastanhada, muito característica, e essa cor não era uma cor muito esverdeada. Mais ou menos como aquelas coisas de tatuagem, né, quando o paciente faz uma tatuagem que ela vai ficando de outra cor, faz uma tatuagem preta, ela vai ficando de outra cor, dá essa coloração estranha. Só que chamava atenção justamente esse aspecto mais espalhado. E na região plantar, então, principalmente, né, entre os dedos, ela era muito escura, né, na dermatoscopia. Então a gente resolveu assim, vamos fazer uma biópsia dessa região, para ver se a gente consegue identificar, ver se consegue ver a presença do pigmento no ducto écrico. Que coisa. A primeira fotinho que você pôs, Janinha, parecia um pé sujo, né? Aquela primeira que você colocou. Eu pensei comigo, eu falei, nossa, que pé sujo. Eu também, doutora. Eu falei, ué, pé sujo. Nunca usou tênis. Essa é uma coisa... Desculpa te interromper, mas isso é uma coisa importante. Na acromidrose, tá certo? Ela não sai. O pigmento, como ele sai de dentro do ducto, né? Não adianta você lavar, porque não sai, né? Ele está impregnado dentro do ducto, né? Então você não consegue fazer a remoção, não é sujeira, né? Não é um pé sujo ou uma axila suja, na verdade, não. O pigmento, ele está profundo. E outra, para tanta impregnação assim, aquela creatinina que foi subindo, talvez fosse também nefrose colêmica, né? Não sei se vocês avaliaram o rim, fez biópsia, enfim, como é que ele evoluiu, mas pode ser que fosse impregnação também no rim, né? Depois que ele suspendeu os remédios e melhorou um pouco da icterícia, melhorou a função renal, ele recuperou, né? Ele fez parecer da nefrologia internado, mas eles não costumam fazer biópsia renal aqui, tem alguns impedimentos técnicos. Então, eu chamo a doutora Gabriela aí para explicar para nós sobre a biópsia de pele. Boa noite, pessoal. Obrigada, Jana, pelo convite. Tá ouvindo o meu som? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Então, pode passar. Então, a gente fez uma biópsia, acho que esses são os slides mesmo, repetidos, eu achei. Só passar a biópsia. Então, o que a gente via na biópsia do pé, da região acral, né, é uma pele espessada, com hipergranulose e hiperqueratose, que é própria de região acral, né? E o que é acral, Gabriel? Acral é das regiões mão e pés, né? Outras regiões podem ser consideradas acrais, ponta da orelha, depende do que a gente quer dar o significado, mas basicamente é mãos e pés, tá? Então, essa pele dessas regiões, ela é uma pele espessa, porque você tem muito trauma, muita ficção, então você tem que ter uma pele resistente nessas regiões, então ela é uma pele normalmente bastante espessa. Esse paciente em si tinha uma hiperqueratose um pouco mais pronunciada, até porque, que eu me lembro, né, Jana, ele fazia a atividade dele de arte marcial sem sapato, né, então ele tinha
ainda, e fazia com as mãos, então ele, tanto as mãos quanto os pés dele eram um pouco mais hiperqueratóticos, o que ajudou nesse processo que a gente viu ele apresentar. Então, o que a gente vê nessa biópsia é essa região aqui entre a camada córnea de um material retido, que normalmente a gente não vê, que é o suor. Aqui, pequenininho, a gente vê o ducto sudoríparo, écrino, dilatado, e todo esse material róseo que está aqui é o suor que está acumulado. Então, a gente não consegue ver ele na hematoxina eosina verde, mas os artigos, os pouquíssimos artigos que a gente encontrou que apresentaram quadros semelhantes, eles falam que essa retenção tem bilirrubina ali, que a gente não consegue demonstrar adequadamente muitas vezes. Acho que tem mais um slide. Então, interessante desse caso, né, então são esses padrões de cromohidrose, como o Daniel falou. Então, a gente tem a apócrina, que o Dani falou, que são das glândulas que a gente tem secreção apócrina, que estão naquelas localizações que o Daniel já explicou, e são pontinhos que saem pretinhos, né, porque o pigmento é aquele pigmento de lipofucsina, que é o chamado pigmento do envelhecimento, né, da pele, de todos os processos metabólicos que a gente tem no nosso corpo, a gente libera esse pigmento e ele vai se acumulando nessas pessoas que têm essa fragilidade e ele vai saindo pelos ductos apócrinos, que só tem locais específicos. A cromhidrose étnica, que é o caso do nosso paciente, ela é uma combinação, então, de substâncias que são hidrossolúveis, né, como a bilirrubina direta, que é o caso do nosso paciente, e outras medicações que vão ser dissolvidas, então, em meio solúvel, e aí ele vai ser suado, né, por uma característica da coloração que esse medicamento, ou no caso a bilirrubina tem, então ser verde ou ser de outra cor, dependendo da medicação ou da substância que foi solúvel. E o interessante é que, normalmente, você tem o suor da bilirrubina, mas o aparecimento do suor verde, né, a visualização dessa pigmentação, vocês que fazem fígado, não devem ter visto muito, deveriam ter visto se fosse uma coisa tão comum, não é. É a associação de alguns eventos específicos que esse paciente tinha para poder causar esse tipo de lesão. Acho que tem mais um slide. Então, a combinação, então, da presença de uma bilirrubina direta que é solúvel muito aumentada, esse espessamento que esse paciente tinha nessa região, então, palmar e plantar, por conta da atividade laboral dele, e o aumento da temperatura corporal. Nos relatos que a gente leu, a maior parte dos pacientes tiveram eventos febris. No caso do nosso paciente, foi o treino mesmo. Ele começava a treinar, aumentava a temperatura corporal, e aí suava, e aí esse suor ficava retido pela hiperkeratose, e a gente pôde visualizar. Então, ele não teve evento febril. Os outros pacientes relatados nesse tipo de cromhidrose étnica, todos tiveram eventos febris ao mesmo tempo para poder ter essa tríade, então, de um aumento de uma substância solúvel em água, uma hiperkeratose dessas regiões e o aumento da temperatura corporal para que a gente pudesse visualizar esse processo. Acho que era isso, né, Jana? E daí a gente conseguiu fazer o relato do caso e publicar no Liver, né? Junto com o professor, toda essa equipe aí, o professor Leonardo, tudo isso. Que legal! Aí essa tem aquele negocinho azul aqui, ó, Gabriela, o Blue Hole, que tu... Sabe? Som, Gabi. Liberei. Eu acabei não falando esse, Jana, porque esse ficou uma discussão, né? Eu vi esse material azul, a gente fez o azul da Prússia, né? Mas de verdade é discutível se, em teoria, não deveria ter. Então, como não foi comprovado, né? Eu discuti com a Bia, com outros patologistas, e como não foi comprovado, a gente acabou os artigos também falam que só o material ali acumulado já é patognomônico, né? Então, aqui a gente vê o material acumulado, e aqui a dilatação dos ductos écrinos, né, da palma da mão, mostrando que tem líquido dentro, a gente consegue ver o suor, né? Normalmente você não vê o suor ali saindo, né?
Então, toda essa situação aqui propiciou a gente a conseguir enxergar isso. Então, aí tinha sido descrito apenas em 5 casos na literatura, 2 de hepatite aguda de etiologia desconhecida, história de exposição parenteral, que daí talvez fosse vírus C, né, que era casos antigos, e 3 de icterícia obstrutiva por coledocolítíase ou colangiocarcinoma, e todos eram do sexo masculino e apresentavam bilirrubina maior que o 12. O nosso era o primeiro caso de lesão hepática induzida por droga. Legal, né? E escuta, ele voltou a Muito usar legal. droga, voltou a usar anabolizantes, não? Sim, ele voltou a usar e não teve Por isso que a icterícia de bilirrubina subiu novo. de novo, porque ele tinha melhorado, né? Tinha melhorado os Ele parâmetros sumiu laboratórios. muitos anos do ambulatório e acho que muitos anos depois, porque isso faz muitos anos, ele voltou uma vez, mas eu acho que daí a gente falou para ele que ele não poderia usar e ele estava afim de usar anabolizante, não tinha ficado amarelo. Ele pregou o artigo lá na academia dele, bota lá para todo mundo ver. Um aluno meu da medicina fazia aula na academia dele e disse que o artigo estava lá, ele mostrava para todo mundo, eu fui publicado e tal, e continuava usando na vida dele normal. Ele continuou usando e ele usa altas doses? Isso tem alguma relação com dose também da medicação, será? Olha, deveria ter recidiva quando ele se reexpusesse, mas nós tivemos vários casos, né, Léo, de lesão hepática induzida por estanozolol de um pessoal que estava indo comprar na fronteira com o Paraguai. E a gente teve um seguido do outro, assim, vários casos naquele ano. Então, não sei se era estanozolol em si, que já justifica, ou alguma particularidade daquele lote que estava... Doutora, Foi esse caso aí, junto com outros casos mesmo, numa época específica, né? Sim. E eu acho que pode ser que ele tenha usado uma dose maior e especificamente estanozolol, né? Que foi o que a gente detectou nos outros e talvez tenha justificado. É só para... ele, na verdade, a hora que ele fez essa alteração cutânea foi com 1 mês ainda do quadro. Então, ele ainda estava inquietérico da primeira, daquela crise inicial, tá? Aqueles gráficos que ela mostrou era depois, ele melhorou depois. Mas a icterícia foi... Isso. Qual que era o valor da bilirrubina na hora que ele apresentou essas lesões, e se nesses outros 2 casos que foram publicados ele tinha bilirrubina, porque ele fala bilirrubina maior que 12, mas a gente encontra alguns pacientes com bilirrubina de 12 que não apresentam. Existe algum outro fator ou não? É idiopático mesmo? Não, o que eles encontraram foi o que a Gabriela falou, né? A associação do local, onde... né? A hiperqueratose que tampa ali as glândulas de suor e ter aumento da temperatura corporal, né? Mas é uma coisa... outro fator da literatura não, né? outra coisa, né? Para saber realmente o que... Nós tivemos um caso parecido, né, Mary? Eu lembro que ele demorou muito para normalizar a bile, mesmo não usando, e ele perdeu mais de 30, 40 quilos, né? Que ele perdeu toda a massa muscular, suspendendo a... Acho que faz uns 5 anos, eu não lembro. Sim, mas não teve esses negócios. Não fez, mas ficou muito... Jana, Mas diz 40 e tanto de bilirrubina também. Jana, eu posso mostrar aqui esse... Posso apresentar aqui rapidinho, interromper seu caso aí? Acho que eu tenho esse caso. Não sei se é esse que o doutor Eduardo está falando, mas olha só esse aqui, ó. Não sei se o doutor Eduardo vai lembrar, esse aqui foi da 4ª tarde. Ele, 29 anos, icterícia colúrea, é bem antigão, mas eu estava abrindo aqui, coincidentemente eu apresentei para o pessoal da Liga essa semana, uso de medicamentos, diclofenaco, sibutramina, e usava aminoácidos para ganhar massa muscular. Nessa, assim, a gente explorou bastante, ele disse que não usava anabolizante, mas a gente ficou em dúvida. Mas olha só a bilirrubina. Chegou até 43. Acho que o doutor Eduardo falou aí que, eu lembro na época, tinha algum professor que falava que nem que você ligasse o colédoco ia conseguir. Professor Moacir Vilela.
Falou que esse grau de bilirrubina é icterícia intrahepática, geralmente induzida por droga, né? Ele falou, pode amarrar o coledo, que nunca vai acontecer isso. Pois é, olha a fosfatase aqui, ó, chegou a 935,512. Aí, aqui, não tinha vírus, né, e ultrassom, também foi um fator de confusão aqui, porque ele tinha cálculo, o CPRE com colédoco discretamente dilatado, tem ressonância, mas aí a gente tratou com corticoide, em 3 meses estava tudo normal. Não sei se foi esse caso, doutor Eduardo. Que ele confessou, mas ele usava o anabolizante e ele demorou muito para normalizar, eu não lembro. Ele é um quadro que chegou nesses níveis de bile, mas eu lembro que ele tinha usado muita droga, ele era professor também, ou de capoeira, ou de educação física. Eu lembro que também ele era do mercado de terapias aí, de saúde, né? Essas lesões por anabolizantes são interessantes. Ano passado eu tive um no consultório, que elas dão essa colestase, essa blend colestase aí, né, que é pouca transaminase, pouca aminotransferase, não posso falar transaminase, pouca aminotransferase, fosfatase alcalina, que não sobe muito, e é um padrão, assim, bem típico, né, com a bilirrubina bem alta, e demora bastante também, muitas vezes, para normalizar, é um negócio complicado. Ano passado eu usei foi o Sacol, e o paciente teve algum sucesso aí, provavelmente, com o uso do Sacol, mas assim, o que chama atenção é esse padrão de enzima aí mesmo. E engraçado que nesse caso aí, que a Janaína apresentou, e nesse meu caso do consultório do ano passado, após um quadro inicial, na hora que a bilirrubina começou a cair um pouco, as aminotransferases subiram e a fosfatase também, né? Que é uma coisa que é meio estranha, ela subiu e até ano passado assustou bastante, o paciente ficou bem preocupado, mas logo depois elas melhoraram. Então, a bilirrubina começou a cair, as aminotransferases subiram mais tardiamente, assim, no curso e a fosfatase também, até parecido com esse aí, que foi projetado agora, acho que também teve esse comportamento um pouco diferente, né? Então, são casos bem peculiares. Eu acho que o que fez esse paciente, talvez, suar a bilirrubina e impregnar, não sei se foi isso, mas ele continuou treinando mesmo com 40 de bilirrubina. Ele era super teimoso, né? Ele perdeu massa, emagreceu pra caramba, isso no meu consultório também perdeu quase 15 quilos, porque essa colestase prolongada faz isso, né? Mas esse aí ele continuou treinando, era bem difícil de convencê-lo a parar, até por questões financeiras também. Então, talvez tenha sido trauma do treino, junto com suor, junto com... talvez tenha acumulado fatores aí mesmo. E eles usam substâncias termogênicas, aí algumas coisas que eles usam, todo o pessoal faz academia, e acaba aumentando a temperatura corpórea também, que foi outro fator que ela falou, né, de aumento da temperatura. Eles usam umas substâncias aí que aumentam o metabolismo, que aumenta a temperatura corpórea também. Sim. Mas... E o que é legal também é ter essa parceria, né? Porque hoje em dia, com a regulação no estado de Santa Catarina, para tu pedir para a dermatologia ver um caso teu, tu tem que mandar o paciente para o posto de saúde com uma carta para dermatologia. Então, eles jamais veriam, né? O Daniel ainda tem a gentileza sempre de ver nossos casos, não se nega jamais, sempre interessado, né? Continuamos na parceria e a gente vê os casos deles, com certeza, mas não é uma prática que é desincentivada no hospital universitário em função da regulação estadual. E às vezes um médico jovem que começa a trabalhar nesse momento não tem mais a visão de ter essa parceria, né? E acaba não fazendo esses diagnósticos assim de várias especialidades por problemas burocráticos. Então foi uma... Trabalhando no mesmo espaço, né? Até sempre foi muito legal lá no que a gente tinha, e também estamos vivendo a mesma coisa. Mas trabalhando no mesmo espaço, às vezes, se alguém mais jovem vira as costas e diz que só pelo posto, entendeu? Porque eles aprendem, né? Porque eles são jovens.
Essa é a via de mão dupla, né, Jana? Porque também a gente precisa dos nossos pacientes lá, eu faço um ambulatório de imunobiológicos, e aí volta e meia tem que pedir uma ajuda para a Janaína, para o Léo, para tomar alguma decisão, algum paciente que precisa, né, fazer algum tratamento com medicamento imunossupressor, e o fígado não está muito bom, né? Aprendo bastante também. Legal. Então tá, a gente optou por fazer a apresentação assim gradual, indo expondo o texto ao longo da apresentação. A doutora Valéria apareceu aí, ó. Acho que ela saiu. Ela estava aí, não sabia. Aí a gente não planejou nenhuma aula para depois, deixamos para fazer uma apresentação mais longa, assim. Ficou muito bom, assim, alguma coisa com a sua experiência clinicão, doutor Gama? Oi? Como clinicão, o que você... O que me chama essas lesões de pele, né? Eu estava olhando assim, a cromidrose apócrina, ela é muito mais axilar e aureola-mamária, não é? É estranha essa localização palmar e plantar, né? E talvez essa associação, essa documentação palmar e plantar, eu acho que como o Léo falou, e o doutor Daniel também, da Dermato, talvez tenha sido a continuidade da atividade, não é? O trabalhar, continuar malhando, ensinando, fazendo as atividades que ele fazia para sobreviver, inclusive. Porque, agora, a minha pergunta é, não tinha nenhum pigmento de lipofucsina ali na histologia? Não foi documentado nenhum pigmento ali na biópsia, na histologia? Não, doutor, porque, na verdade, ali é apócrina, a cromidrose apócrina é aquela que, então, sai nas glândulas apócrinas que estão, como o senhor falou, na axila, na região genital e na região malar. E aí essa é pretinha, e aí a gente vê a lipofucsina, e também não dá para ver a lipofucsina no HE. Tem que fazer uma imunofluorescência que ela floresce, e aí a gente consegue ver. Tinha até ali no artigo uma fotinho da imunofluorescência, mas é bem difícil tecnicamente, mas clinicamente ela é pretinha, a gente vê pontinhos pretinhos, por isso que parece sujeira. E a cromohidrose écrina, que é o caso do nosso paciente, ela sai onde você tem, na verdade, maior quantidade de ductos écrinos, né, de suor, e que é o suor sem cheiro mesmo, então principalmente tem muito na região palmar e plantar. Isso. Perfeito. Mas a gente não enxerga, só naquela situação que o senhor comentou, dessa junção de várias coisas, que a gente acaba enxergando o suor. Né? Perfeito. Muito legal, muito interessante. Eu só quero dar um alô para vocês e parabenizar, que o caso é muito bonito mesmo, muito legal. Parabéns, e que legal essa reunião de vocês. De vez em quando dá, eu apareço. É muito legal. Oi, apareça sempre. Tá bom, muito obrigada, muito legal. Parabéns. Muito legal essa reunião, doutora Janaína, agradecer toda a parceria aí com a turma, né? Foi muito legal. Pois sim, obrigado. E convidar o Léo também a participar mais, né? Nosso querido doutor Léo, nossa... Ele vai apresentar... Eu acho que ele já tem um reservado, viu, doutor? Então, não, eu sempre vejo junto com a Janaína, ela tá ligada aqui, mas é que realmente é a hora que eu tô no carro vindo para casa, normalmente. Então, eu entro com a Janaína, na hora que ela chega, que eu chego em casa, ela tá aqui, eu já tô junto com ela. Então, frequentemente eu participo, mesmo vocês não me vendo. Não, mas é verdade mesmo. E aprendo bastante. E eu tô devendo uma aí, né? Que eu tenho que participar, acho que é julho, né? Tá na agenda de julho, Já tá na agenda? Então eu tenho que me preparar. Já tá na agenda, agora já é oficial, né, doutor Gama? Exatamente. Esse fim de semana eu li um manual que você participou do Ministério de Hepatite Aguda. Afe Maria. Boa, mas muito legal aquele manual. Faz tempo, hein? Foi de 2015. Muito legal. Um diagnóstico. O Leozinho tá mandando bem. Agora eu tô longe do governo. Não que eu tivesse próximo em algum momento. Totalmente aleatório. Participações aleatórias, mas foi comum nessa época. Legal. Tá bem escrito, tá bem legal aquele texto. Que bom. Mas é um prazer. Então, gente, aí acho que a doutora Janaína decide quando encerramos. Então,
Deixa eu só falar Tenham uma todos coisinha. uma boa viagem. Oi, Valéria. Obrigado. Doutora Valéria, peraí. Oi, doutora Valéria. Não, doutora rapidinho. Muito bom rever minhas amigas aí de Florianópolis. A Bia ficou quietinha aí, mas um beijão, viu, Bia? Cadê a Bia? Tá aí. Tava aí. Bia Shiozawa, tava aí. Beijão para vocês todas. Tava aí. Beijo, Valéria. A Bia é a professora da patologia que me ensinou a dar aula na graduação. Ela ensinou a metodologia moderna de ensino que eu pratico até hoje, fico seguindo a linha dela, de aula conjunta. A gente faz caso clínico em vez de fazer aula expositiva. Aí a gente faz o caso clínico, o patologista vê a biópsia, o imunologista fala dos anticorpos, todos na mesma sala durante toda a aula. Ela que me ensinou, agora ela já se aposentou e eu continuo na sexta fase. A gente tem esse modelo moderno por causa dela. Muito legal. Então tá, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Beijão. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.